Muito bom dia, meus irmãos. Estamos começando mais uma EBD nesta manhã de domingo, cujo tema desse trimestre, dessa revista que nós começamos no domingo passado, quem esteve aqui, quem acompanhou no domingo passado deve lembrar, o tema é oração, ok? Esta é a segunda lição dessa revista, que nós vamos começar já já. Antes, porém, quero deixar aqui a minha homenagem à nossa igreja, né? Que fez 64 anos nessa última semana, né? E eu achei na minha gaveta uma camiseta que alguns irmãos mais antigos talvez reconheçam, que é essa aqui. Vou ter que abaixar um pouquinho para o pessoal ver, né? Olha aqui, ó. Olha lá. Primeira Igreja Batista em São Carlos. E aqui, nesse cantinho aqui, tem uma bolinha marcando 50 anos. Olha que legal. Essa camiseta foi a camiseta que nós fizemos em homenagem ao aniversário da nossa igreja nos seus 50 anos. Nós estamos com 64, então lá vão 14 anos. E essa camiseta está aqui inteirona, né? Eu uso em momentos especiais. Minha mulher fala que eu tenho uma coleção de coisa velha lá na minha gaveta, e tenho mesmo. E essa é uma das que eu guardo com carinho, né? Uso de vez em quando, não uso sempre não. Quem sabe, no ano que vem, com 65, ou com 70, 70 acho que é jubileu de diamante, se não me engano, né? Ou 75, bom, não estou bem certo. Mas quem sabe, num número redondo desse, a gente possa fazer também uma camiseta, não é? Pois bem, vamos começar a nossa aula de hoje, então, com uma oração, né? Nada melhor do que começar com uma oração. Então, oremos ao nosso Deus. Pai, nós agradecemos por essa manhã de aula da EBD que nós temos, momento reservado especialmente para esse estudo. E por isso clamamos a Ti a Sua orientação sobre nossas vidas, para que possa nos abrir o entendimento, para que possamos compreender a Sua vontade em nossa vida. Seja com todos os nossos queridos irmãos nesse instante, nas suas aulas em EBD, onde estiverem, abençoando a todos os nossos queridos e abençoando a sua igreja aqui em São Carlos. Assim nós oramos, agradecidos no nome de Cristo. Amém. Vamos lá? Então, começando. A lição de número 2, a de hoje, né? O título é A Oração e a Queda. Ou seja, a aula de hoje vai nos remeter à situação inicial lá de Adão e Eva no paraíso com a queda do ser humano, né? E o que isso trouxe de consequência em termos da nossa relação, do diálogo, da nossa comunicação com Deus, a oração. Para isso, vamos ter alguns alvos para serem alcançados na nossa lição, como saber, no sentido de compreender que a queda afeta todas as dimensões da nossa existência, sobretudo a nossa capacidade de falar com Deus e ouvir a sua voz, e ainda de compreender que é possível um ser humano escolher a maneira como construirá a sua vida. Texto bíblico. Os capítulos 1, 3 e 4 do livro de Gênesis e o capítulo 29 de Jeremias. O texto áureo está em Gênesis 3, os versos 8 a 10, que está aqui nesse momento na projeção, e eu leio para os irmãos. Diz assim: E ouviram a voz do Senhor, Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Esconderam-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondido. Introdução. A oração é a experiência primordial dos seres humanos. Antes de falar consigo mesmo, antes de se comunicar com seus semelhantes, os seres humanos já se comunicavam com Deus, no Jardim do Éden. A primeira voz que os primeiros seres humanos tiveram contato, depois de terem sido criados, foi a voz de Deus. O que a gente vê aqui? A gente lê nos relatos lá bíblicos, principalmente lá em Gênesis, né, onde a gente percebe que a comunicação entre os seres humanos, os primeiros seres humanos, Adão, Eva e Deus, era um tanto quanto diferente daquilo que a gente vê hoje, um pouco diferente, né? Parece que havia uma falta de um ritualismo para se chegar até Deus, né? Hoje nós somos revestidos de um certo ritual,
nós nos preocupamos muito no modo como nós chegamos até Deus. Não que não havia respeito nem reverência nas falas de Adão e Eva quando chegavam com o Senhor, mas parece que era alguma coisa um pouco mais próximo daquilo que a gente tem nos dias de hoje, quando a gente fala com os nossos pais. Claro, a gente é respeitoso com o nosso pai, né? Nós não nos falamos no tranco de qualquer jeito com o pai, com a mãe, não é? Ou aqueles que não mais o têm, né? Quando tinha, não falava no tranco, não falava de qualquer jeito, tinha reverência. Mas tinha uma liberdade, uma proximidade muito maior, não é? Você não precisava marcar horário para falar com teu pai, com a tua mãe. Não estou dizendo que hoje nós marcamos horário para falar com Deus. Mas nós temos um momento especial. Nós reservamos aquele momento em que nós vamos para o nosso quarto, em secreto vamos falar com Deus e o nosso Deus nos ouve. Parece que mudou algumas coisas, mas mudou principalmente por causa da relação de nós homens para com Deus, as consequências dos nossos atos. Portanto, veja que a queda e a oração e queda são temas pertinentes para estudarmos e vermos um pouquinho como era, como é, e por que é desse jeito, e como deve ser. Ok? Vamos então adiante. Ponto número 1. Oração e queda. Trago aqui para os irmãos uma imagem de Michelangelo de 1512. Essa imagem aqui é um afresco, não é uma tela, mas é um afresco pintado no teto da Capela Sistina. Capela Sistina, aquela famosa capela que fica lá no Vaticano, aquele local onde os arcebispos, né, se reúnem para fazer a escolha de um novo papa. Os irmãos já devem ter visto isso na televisão, né? A obra é magnífica, lindíssima, tem várias e várias cenas no teto da capela. E uma delas, está aqui recortada, né, é o momento antes e depois da queda do ser humano. Aqui está retratado a cobra, a serpente, né, numa figura humana, e aqui do lado esquerdo a tentação, né? Eva está aqui pegando o fruto e depois, não se vê direito na imagem, né, mas vai assim passar para Adão, e aqui estão o anjo expulsando, né, os dois do paraíso, depois da queda, depois do pecado, tá bom? Pois bem, depois da expulsão de Adão e Eva do paraíso, falar com Deus passou a ser uma tarefa que exige um certo empenho, um certo esforço da nossa parte. Tá? Veja, Jeremias 29, versos 12 e 13. Veja o que nós encontramos lá. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Então acho que os irmãos perceberam, né? Alguma coisa aconteceu. E até põe aí, afinal de contas, o que foi que aconteceu? Ora, quando o homem pecou e caiu, a queda do homem, houve uma separação entre Deus e o homem. E criou-se um abismo entre os dois. Esse abismo se chama pecado. Pecado. A vontade de Deus era que o homem estivesse lá no paraíso, que o homem, o ser humano, né, o homem e a mulher, pudessem desfrutar de um lugar preparado especialmente para eles, e ali teria paz, tranquilidade, sossego, não vagabundice, não vagabundice, trabalho também, e uma ligação muito íntima entre Deus e o homem. Mas o pecado fez separação. Portanto, se há uma separação, nós não chegamos mais tão facilmente como era antigamente, lá naquele momento. Adão e Eva passaram a ter as consequências da sua escolha. Consequências essas que nos atingem e atingem até nos dias de hoje. Escrevi ali, com a queda do homem ocorreu uma ruptura na relação dos seres humanos com Deus, por causa do pecado. A ruptura ocorreu porque o homem escolheu a proposta de Satanás de transferir a tomada de decisões de vida da orientação de Deus para a sua própria orientação. O pecado sempre traz consequências. Ok, isso quer dizer o seguinte: o homem, o ser humano, deu ouvidos a Satanás. E Satanás falou claramente para eles assim: bobagem tudo isso que disseram para vocês. Não vão morrer. Que besteira. Faça outra escolha na tua vida. A escolha que Adão e Eva tinham feito até aquele momento era a escolha de respeitar a ordem de Deus, a ordenança de Deus. Perceba,
Era um mandamento. Não é que eles não tinham a liberdade de escolher, eles não estavam acorrentados naquela determinação de Deus. Mas Deus falou, não façam isso, façam aquilo. Eles tinham liberdade de escolher, mas escolheram aquilo que Satanás disse para eles. A vontade do homem até aquele instante estava centrada na vontade de Deus. Eu, como homem, naquele instante, pensaria assim, bem, a vontade de Deus na minha vida é esta. Mas a serpente está falando que se eu tirar o centro da minha vida, tirar Deus do centro e colocar a mim mesmo, eu tomando as minhas decisões, serei mais feliz. Até hoje é assim. Até hoje é assim. Deus quer tomar conta da tua vida, mas Ele te dá liberdade para escolher. Assim foi com Adão, assim foi com Eva. E eles ouviram e acharam, acho que essa proposta da serpente é boa. Eu no centro. Eu sei, eu posso, eu consigo, eu em primeiro lugar. Eu. Tá? E tem gente que ainda acha que estar com a vontade de Deus no centro da gente é ser escravo. Muito pelo contrário. Em Deus nós temos liberdade. Mas, voltando aqui, o que aconteceu é que houve essa ruptura e, portanto, a nossa relação em termos da oração com a queda mudou. Vamos ver. Ponto número 2, tomada de decisão. Ponto crucial nessa relação entre nós, seres humanos, e Deus. Adão e Eva tiveram consciência da escolha que fizeram? Ou será que eles foram apenas e tão somente manipulados? Será que eles perceberam que havia um caminho que levava para o centro da nossa tomada de decisão, Deus, e a outra que levava o eu no centro da tomada de decisão? Perceberam? Pois se perceberam, então tiveram escolha. Se tiveram escolha, essa tomada de decisão não é algo muito simples até nos dias de hoje. Nós temos que refletir e pensar. Pensar nas causas, pensar nas consequências. Talvez Adão e Eva não tenham pensado o suficiente. Vamos nessa imagem aqui discutir alguns pontos a respeito dessa tomada de decisão. A respeito desse Adão e Eva terem tido consciência sobre a escolha que fizeram, né? Vamos lá. Primeiro, a tomada de decisão é um processo cognitivo que envolve tanto a razão quanto a emoção dos sujeitos. Essa listagem nos fala um pouco daquilo que Adão e Eva tiveram de condições para fazer suas escolhas, assim como para nós nos dias de hoje. Então, as tomadas ou tomada de decisões têm um envolvimento racional e têm um envolvimento emocional. Adão e Eva estavam sujeitos a essas condições. Condição de emoção, de ter sido constrangida, talvez, pela serpente, para ter ouvido alguma voz, mas ao mesmo tempo a razão devia estar funcionando para pensar e ouvir a voz do Senhor e recordar aquilo que Ele tinha dito. Faça isso, não faça aquilo, porque se fizer aquilo, vai acontecer aquilo outro. Tá? Causa e consequência. Nós também somos envolvidos nisso. Perceba, quanto maior a nossa razão, que está diretamente relacionado com experiência, com maturidade, mais fácil a tomada de decisão. Veja, trata-se de escolher a melhor opção entre algumas ou várias alternativas. Assim é a vida também. No caso lá, para Adão e Eva foram apresentadas duas alternativas, né? Ou come ou não come. Toca no fruto? Come. Não toco nem como. Então, você vai ter a seguinte consequência. Deus vai estar ainda no centro da tomada das decisões, ou você vai colocar você no centro das tomadas de decisões, né? Cada decisão tomada gera uma consequência, que nem sempre é prevista. Ou não, né? Às vezes a gente até sabe, mas parece que a gente não acredita. Será que foi isso que aconteceu com Eva? Será que foi isso que aconteceu com Adão? Porque era previsto, porque afinal de contas, eles tinham consciência daquilo que Deus tinha falado para eles. Daí você aí e eu aqui estamos agora julgando. Eita, Eva, esses dois são cabeçudos. Se fosse você, meu querido, se fosse eu, talvez tivéssemos sido enganados também, do mesmo jeito.
Parece que a nossa natureza está dizendo assim, sim, eu sou capaz, eu tomo conta da minha vida, eu mais uma vez, né? E Satanás sabe exatamente o ponto fraco, sabe exatamente onde cutucar. E ele cutucou seriamente naquele local que falava assim, você é capaz, não, que Deus que nada, isso é bobagem, quem vai morrer que nada, é só para assustar. De acordo com Dan Ryan, consultor de aquisição de talentos e desenvolvimento pessoal, a tomada de decisão é algo que todos nós fazemos o tempo inteiro. Certeza. Todo dia estamos tomando decisões, às vezes das mais complicadas às mais banais. O que nós vamos almoçar hoje? Hoje vai ter arroz, feijão ou feijão com arroz? Vamos tomar decisão, vamos ver o que vai ser. Algumas vezes o processo pode ser quase automático, enquanto em outros pode ser lento e pesado. É verdade, tem algumas decisões que são tomadas corriqueiramente que nós mal refletimos nisso. Muitas vezes são decisões que são tomadas baseadas naquela grande experiência que você já tem, não tem nem o que discutir. Não, isso aí eu não vou fazer. Não, isso eu vou fazer sim, é isso que é para fazer, isso é o certo, isso é o correto. Perceba, portanto, a nossa maturidade ajuda muito na tomada de decisões, né? A princípio, quanto mais tempo nós vivemos, mais experiência nós acumulamos, e a gente já começa a perceber qual é o caminho das pedras, né? Por ali não vou não, porque ali não vai dar certo, é aqui, e não tem muito o que discutir. Seja na vida pessoal, seja na vida profissional, quanto mais consciente for esse processo, melhor ele poderá ser guiado. Esse cuidado evita resultados inesperados e indesejáveis. Tomada de decisão com consciência, não apenas levado pelas emoções ou pela fala dos outros. É por isso que, no nosso desenvolvimento, a gente costuma sempre dizer, né, que os adolescentes, que ainda não têm maturidade suficiente para perceber algumas coisas, são levados facilmente pelo meio, né? O meio impõe. Junta 3, 4 moleques na cabeça de um outro, se falou que é para fazer aquilo, ele faz mesmo. Pode ser a coisa mais bestial da face da Terra, mas ele faz, porque ele precisa ser aceito pelo grupo. Acreditamos que ao longo do tempo a gente começa a criar um pouquinho mais maturidade e a gente já não precisa ser tão levado pelo grupo que está à nossa volta. Mas sempre seremos influenciados com certeza, assim como foi Adão e assim como foi Eva também. Ponto número 3. As consequências. A má escolha de Adão e Eva tiveram suas consequências, é óbvio, né? Todos os nossos atos, nós também nos dias de hoje, trazem suas consequências, boas ou ruins, tá? Nós vamos passar uma listinha bem rapidinho aqui, vamos tentar ser breves aqui, mas falar de algumas consequências. Logo de cara, a primeira que Deus já tinha avisado a Adão e Eva, né? A consequência principal do pecado era a morte e o afastamento de Deus. As duas grandes consequências. Escrevi ali, ó, logo em Gênesis 2, 16 e 17, Deus avisou que a consequência principal do pecado era a morte. Quando Adão e Eva pecaram, eles sofreram a morte espiritual, inicialmente, no sentido de que ficaram afastados da presença de Deus. E mais, Deus também os condenou à morte física, né? Começando o processo lento de degradação física que leva todos à morte. Gênesis 3, 19. Mais consequência. Por causa do pecado, a terra ficou amaldiçoada. A terra perdeu sua perfeição e se tornou um lugar difícil de viver. É verdade que até hoje o homem continua pecando contra a terra, né? Contra a natureza. Surgiu o sofrimento, a dor, o conflito entre pessoas. A vida na terra ganhou algumas dificuldades. A doença. Agora nossos corpos são vulneráveis a todo tipo de doença e um dia todos nós temos que morrer. Claro que eu fiz uma observação aqui que é sempre pertinente, né, ser feita, né, coloquei ali entre parênteses. Mas atenção, né, a doença não é sempre consequência do pecado individual. Às vezes é, né? É consequência da existência do pecado do mundo, tá? Não é porque eu pequei aqui que eu estou com essa doença tal que vai me levar daqui 3 meses à morte, né? Às vezes foi uma consequência genética, por exemplo, né? Mas isso é consequência do pecado original, com certeza, tá? Então aí algumas consequências. E ainda, desastres naturais, fome, dilúvio e outros desastres são produtos da maldição na terra. Relacionamentos difíceis, tornou-se muito mais difícil ter relacionamentos harmoniosos com as outras pessoas. E finalmente, um ponto que toca diretamente
ao nosso assunto, nossa discussão da aula de hoje. Afetou nossa capacidade de falar e ouvir a Deus. Por causa de tudo isso, né, que falamos agora, a experiência da oração tem sido um tremendo desafio para todos nós. Por que isso? Por quê? Bem, se o irmão está lembrado da aula passada, né, nós chegamos num dado momento e falamos que orar é um esforço intencional, concentrado e regular, visando criar um espaço para Deus em nossa vida, né? Um esforço intencional, concentrado e regular. Intencional, portanto, no sentido de que é uma tomada de decisão. Ter uma vida de oração é uma tomada de decisão. É um instante que você fala assim, quero uma vida de oração. E vou me esforçar para isso. Um esforço concentrado, ou seja, requer momentos em que nós devemos nos desligar de tudo que está do nosso lado para poder fazer isso corretamente. Como eu falei no domingo passado, eu não vou ficar deixando aqui as moscas brancas voando na minha cabeça, senão vão me desviar da minha atenção. E ainda, regular. A coisa não pode ser regular assim num período de cada 30 dias. Não é isso? Tem que ser regular. Portanto, a oração é um esforço. E a experiência, como eu coloquei ali para a gente refletir, a experiência da oração tem sido um tremendo desafio para todos nós. Nós continuamos a ver sempre nas nossas igrejas, campanhas de oração, pastores falando, chamando, e sempre tendo a consciência que nós estamos aquém daquilo que a gente devia estar. Por que isso? Vamos discutir um pouquinho por que isso. Ponto número 4. Tentamos nos esconder de Deus. Depois da queda, os seres humanos passaram a se esconder de Deus. Deus passou a ser visto como um ser que inspira medo. É verdade. Coloquei uma figura ali do Adão e Eva, né? Que retrata muito bem aquilo que nós já lemos, e vamos ler de novo, lá em Gênesis 3, versos de 8 a 10, que diz assim: E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu e escondi-me. Ele teve medo, porque sentia culpa. E sentia culpa porque tinha percebido que tinha tomado uma decisão errada. Muitas vezes é assim na nossa vida também, né? Eu me lembro quando a gente era pequeno, né? E você também deve lembrar, quando chegava lá em casa, o pai tinha dito uma coisa, a mãe tinha dito uma coisa, a gente de repente fez a coisa que não era para ter sido feito, né? E daí a gente estava pedindo a Deus para se esconder. Quem sabe o pai chega hoje mais tarde do serviço, vai chegar tarde da noite a dormir, tá? Não tinha jeito, né? Podia até acontecer isso, mas no dia seguinte estava de pé, né? E lá vinham as consequências. E a gente estava com medo. Medo porque tinha culpa. Nós tentamos nos esconder de Deus. Porque o pecado, nosso pecado, nos faz separação entre nós e Deus. Por isso que a comunicação fica mais difícil. Nós desejamos nos esconder. Porque parece que na hora que nós encontramos, nossa culpa é revelada. E é mesmo. Outro ponto, ainda nesse ponto 4, né, tentamos nos esconder de Deus, a oração e medo não combinam. Ou nós oramos, ou nos escondemos. Mas como? Se nós temos pecado, isso nos traz medo. Simples. Confessando os pecados. Se mostrando realmente como você é. Com as suas falhas, com os seus defeitos. E pedindo perdão, se arrependendo dos seus pecados e pedindo perdão para Deus. Eu coloco aqui, veja o exemplo de Agostinho. Já tive a oportunidade em outros momentos de falar um pouquinho da vida de Agostinho, né? Um dos grandes líderes da igreja primitiva lá nos primeiros séculos, né? Em seu livro Confissões, ele se apresenta diante de Deus como um pecador que precisa do perdão de Deus. É interessante, ficou famoso porque à época era muito comum se fazer biografias e Agostinho está fazendo uma autobiografia, né? E as biografias da época relatavam heróis, sempre heróis.
E Agostinho se põe exatamente ao contrário, se põe como um pecador que precisa do perdão de Deus. Em suas orações era completamente sincero. E que isso sirva de lição para nós, né? Se queremos falar com Deus, vamos precisar parar de nos esconder e admitir exatamente quem somos. Sou falho, sou pecador e preciso do seu perdão. E eu posso me chegar aí até a ti, Senhor. O próximo ponto, número 5, para justificar essa dificuldade toda, né? Temos dificuldade de aceitar a nossa culpa. Vamos ver. Não é possível orar e fugir às nossas responsabilidades. Orar é tornar-se responsável diante de Deus. Lembra lá do que aconteceu? Que a gente leu lá em Gênesis 3? O que aconteceu? Deus estava procurando. E cadê você, homem? Cadê Adão? Cadê a Eva? E os dois estavam escondidos. E Adão fala assim: tive medo. Por isso me escondi, porque eu estava nu. Não há como ser ouvido por Deus se não assumirmos maduramente as consequências das nossas atitudes. Então, o primeiro ponto aqui, nisso aqui, é a atitude da Eva. Né? A Eva falou assim, mas não fui eu. A culpada é a serpente. A culpada é a serpente. Serpente que veio, me falou e me induziu ao erro. Não é possível orar e fugir às nossas responsabilidades. Veja ali na figurinha, estou colocando lá Adão e Eva, que está todo mundo apontando para tudo quanto é lado, né? Menos apontando para si mesmo. Tá, mas não vai pensar que eu também estou querendo dizer aqui que Adão é o inocente de toda essa história, né? Tudo bem, foi a Eva que ouviu lá a serpente e ela tomou decisão e passou o fruto proibido para Adão. Mas Adão sabia do que estava acontecendo. Ele podia ter falado não, mas não foi isso que ele falou. Então, segundo ponto dentro desse, vamos lá. Passamos a nos ver como vítimas das circunstâncias. Essa foi a atitude de Eva e também foi a atitude de Adão. Tanto um quanto o outro botaram a culpa nas circunstâncias que estavam acontecendo naquele instante, né? Confrontada por Deus, a mulher responde: a serpente me enganou e eu comi. Tá? Ela acusa a circunstância da serpente ter enganado. Sem mencionar que ela deu espaço para refletir, para a serpente poder falar. Ela não deu espaço para se refletir. Mas o que ela falou, serpente, está falado. E ela aceitou. Vítima, totalmente vítima. Vítima das circunstâncias. E Adão? Vítima da circunstância, também. No momento em que passamos a aceitar que somos reféns de situações que determinam tudo o que nos acontece na nossa vida, orar deixa de fazer sentido. Para que orar se o nosso destino já está traçado? Ou seja, veja lá, situação da Eva. Foi a serpente. Situação do Adão. Foi a mulher. E ainda por cima, Adão ainda joga a culpa em Deus, né? Foi a mulher que o Senhor me deu, né? Então, Deus, uma parte da culpa é sua, outra parte da Eva e uma partezinha lá também da serpente. Mas eu, Adão, eu não tenho nada não. Então pega assim, vamos fazer 33% para vocês, tá bom? Vou até um pouquinho mais para você, Deus, porque afinal de contas o Senhor é o Deus Criador. Mais ou menos é isso que está falando. Que é muito diferente das atitudes dos dias de hoje, não é? Nós, seres humanos, assumimos plenamente as consequências dos nossos atos e assumimos como nossa responsabilidade e não da circunstância, do mero acaso, que nós estamos na volta do nosso mundo. Não, hoje nós somos muito diferentes de Adão e Eva. Coisa nenhuma. Igualzinho a que eles faziam. Estamos sempre prontos para apontar o dedo para alguém do lado ou para as circunstâncias. Foi o acaso. Eu sou vítima do sistema. Eu sou vítima dos momentos. Eu sei que muitas coisas na nossa vida nos trazem consequências danosas para o resto da vida, né? As nossas relações com os pais, com pai, com mãe, né? Relação com algumas outras pessoas próximas a nós, algumas tragédias que acontecem na vida, né? Eu entendo perfeitamente bem. Eu imagino, por exemplo, uma menina, por exemplo, que foi estuprada quando criança, né? Problema sério para ser passar adiante. Mas parece que, de modo geral, todos nós estamos sempre prontos para culpar alguma coisa lá do nosso passado. Nossa, eu me lembro agora, né, o pai do meu cunhado. Meu cunhado chama-se Mané.
E o Mané é casado com a Miriam, irmã da Elô. Gente muito boa, Mané. E o Mané tinha o pai dele, né, seu Manolo, falecido há pouco tempo, acho que uns 3 anos aproximadamente. 2 anos menos. O seu Manolo era muito engraçado, espanhol, o seu Manolo, né? E o seu Manolo era daqueles velhos que falava demais e reclamava de tudo, né? E sempre no final das reclamações de tudo que estava acontecendo, ele sempre falava assim: é que eu passei fome na guerra. É que eu passei fome na guerra. Engraçado? Engraçado porque o Mané me fala que o pai dele não passou fome nenhuma na guerra. Era muito criança, não tinha fome nenhuma, passou coisa nenhuma. Mas parece que todas as circunstâncias daquilo que aparecia na vida dele de dificuldade, para ele justificar é porque eu passei fome na infância, passei fome lá na guerra. E parece que nós estamos sempre prontos a citar alguma guerra da nossa vida onde nós passamos fome. Parece que nós nunca superamos. Eu sei, eu entendo que tem algumas circunstâncias que são muito difíceis de superar. A necessidade de esforço, ajuda, né? Muita ajuda, é verdade. Mas todo mundo está pronto a sempre botar alguma coisinha. Ah, meu pai não me amou. Ah, minha mãe falou alguma coisa para mim um dia. Ah, meus... Caramba! Teu pai e tua mãe eram imperfeitos, como você também. Assim como meu pai e minha mãe cometeram alguns erros, mas parece que a gente só vê os erros. E é bom ver os erros, porque isso nos traz justificativa para os nossos erros futuros. E maturidade. Sem dúvida nenhuma, eu poderia ficar aqui relatando situações em que eu passei na minha vida que também foram desagradáveis. Mas o tempo passou. E eu tenho que olhar para trás e ver as coisas boas também que me aconteceram. Adão e Eva estavam prontos para apontar para tudo quanto é lado e não assumir as próprias consequências de seus erros. E agora uma reflexão final, já indo para o término da nossa aula, né? Jesus conclamou os seus discípulos a fazerem escolhas diante de Deus. Apesar de tudo, as escolhas ainda estão em nossas mãos. Vejamos. Primeiro ponto de conclusão, né? O ensinamento de Jesus é maravilhoso, porque ele é libertador. Veja, Jesus veio numa época, né, lá no Oriente, onde se tinha algumas culturas vigentes. Era comum, e o irmão já deve ter ouvido falar disso, né, do maktub. Enquanto que nessa cultura vigente na época imperava o maktub, que quer dizer está escrito. Esse está escrito tem uma conotação fatalista. É o que está fora do meu alcance. Estava escrito. Eu tinha que cometer esse erro. Está escrito. Eu tinha que ir para tal lugar. Eu tinha que acertar com tal pessoa. Eu tinha que casar, né, com tal pessoa. Está escrito. Meu destino já está traçado. Não tem o que eu faça. Quando Jesus chega numa cultura vigente nessa época, que era mais ou menos por aí, né? O está escrito, o fatalismo toma conta da minha vida. Jesus fala e ensina. Um ensino maravilhoso e libertador de que nós podemos mudar isso. Não precisa ser uma coisa fatalista, já pré-determinada. E esse ensinamento é maravilhoso, libertador, porque vem no sentido de que Jesus inova, né? Ao dizer, o ser humano constrói sua vida. Tá? Não naquele sentido que a serpente tinha dito, tá? Que ponha você no centro. Não é isso. Mas tome a decisão você. Você tem liberdade de decidir. E, inclusive, de decidir que Deus esteja na direção da tua vida. E, inclusive, de decidir que Jesus, Deus na minha vida, tomando as decisões e eu seguindo a sua orientação, é muito melhor do que eu tomando as decisões, tá? No dia a dia. Eu peço para Deus, orienta-me, Senhor, mostra-me, Senhor, qual caminho que eu devo seguir, para frente, para a direita, para a esquerda. Ensina-me, liberte-me, Senhor. O que Jesus está fazendo? Está nos ensinando que, apesar de tudo, as escolhas ainda estão em nossas mãos. Não somos marionetes do destino ou das circunstâncias. Deus nos dá a liberdade de escolha. Ainda hoje tem pessoas que acreditam que aquela mão ali é a mão de Deus e que nós somos marionetes na mão dele. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Deus é uma tesourinha que corta esses fios e que nos tira de um jugo da circunstância ou do destino. E ele nos dá a liberdade para a gente escolher. Ou seja, eu escolho Deus.
Tome conta da minha vida. Orienta-me, Senhor. Deus não é realmente aquele que está com a mão ligada a pequenos fios que estão aos nossos corpos e que faz aquilo que Ele quer do jeito que quer. Ele faz aquilo que a gente deixa de fazer. E a tomada de decisão que Jesus mostra e mostrou naquela época e mostra para nós hoje, essa tomada de decisão ao lado de Deus. Que Deus reine em minha vida. E a conclusão final. A maior lição a respeito da experiência de orar que Jesus nos deixou foi quando, no jardim do Getsêmani, aceitou abrir a mão da sua vontade para que a vontade de Deus fosse feita. Ou seja, ele tinha condição de fazer o que quisesse, mas ele falou assim: a melhor decisão que eu posso tomar na minha vida é deixar a vontade de Deus reinar. Mas ele teve liberdade de escolha. Assim como eu e você temos, assim como Adão e Eva também tiveram, assim como toda a humanidade também tem. Façamos a melhor escolha para que possamos ter os melhores momentos de proximidade em oração com o nosso Deus. Obrigado pela presença de todos, tenham um ótimo domingo e que no próximo domingo possamos nos encontrar mais uma vez para a nossa próxima lição. Até mais!